rouca. Tá todo mundo rouco. Tá todo mundo rouco mesmo. Aqui até quem quer, graças a Deus, tá todo mundo bem. Graças a Deus. Tá. Quem é que vai fazer a prece? Eu posso fazer uma prece que eu já tinha, que eu abri aqui no livro Minutos de Sabedoria. Pode. E vai muito ao encontro do que você escreveu, tá? Tá bom. É o número 247. Se a sombra dos dias tristes perturbar a subida, volte o seu pensamento para Deus, que está dentro de cada um de nós. A vitória nos chega por meio das lutas que travamos dentro de nós mesmos. Se as quedas magoam o corpo, servem para libertar o coração. E, depois de vencer, espalharemos o amor em redor de todos nós, porque pelo amor conseguimos vencer a nós mesmos. Que assim seja. Veio bem de encontro, né? Não, eu estava pedindo antes ali, rezando, estava falando para a Karen antes, e aí abri nessa oração, daí eu vou fazer essa oração. Que legal. As coisas, elas estão tudo conectadas, né? Gurias, não adianta. Não adianta, exatamente. Estão tudo ligado. Vão se encontrando. Vão. Quem é que começa a ler? Vamos ler o Jesus no Lar? Jesus no Lar não tem. Tá, então... É o 17, né? Isso, é a exaltação da cortesia. Tá, eu posso ler esse. Tá, vai lá então. A exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem por meio da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz. Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar pelos circunstantes, como pedir-lhes a exposição de qualquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregarei-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo: Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros.
Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verso da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprenderam a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos, agora, nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Maravilhoso. Ou seja, todo mundo interpretou como um manso de uma forma errada, né? Isso. Exatamente. Claro ali que é o equilíbrio, né? Sim. E é a pessoa que Sim. consegue respirar e pensar e decidir sabiamente, mansamente, ou seja, né? Mansamente. Muito bom. Vamos Verdade. lá, meninas. Deixa eu ver aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. Gurias, eu li esse capítulo de detalhe. Não é bem-aventurados, é o capítulo 6. Desculpa, é que eu já estava lá no 6 já. Eu estava lendo o 6 e já estava passando para o 7. É o Cristo Consolador. Esse capítulo, ele é muito bom, Gurias. Ele, assim, ele é muito mais para a gente escutar, muito mais para a gente ler do que até a gente comentar. E se vocês me derem a permissão, eu gostaria de ler uns pedacinhos, né? Eu vou seguir na sequência, mas aí depois quem quiser ler, mas eu queria começar. Pode começar. Tá. Capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou simplesmente duvida as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Eu queria ler esse trechinho porque eu achei lindo isso, que a única coisa que a gente tem que fazer, a lei, é realmente o amor e a caridade. É tão simples, é muito simples. Basta a gente querer. A gente tem que querer. E também ali no início eu achei interessante que ele traz, né, a consolação na fé no futuro. É verdade.
É o futuro, vamos dizer assim, hoje é o que a gente está vivendo, né? Nada mais é do que o agora. Dito assim pelo livro que foi escrito há anos, né? Uhum. Tá. Né, Gurias, que dias melhores virão. Os dias não são todos iguais. Eles não são todos leves. Não. Então, quando a gente tem aqueles dias realmente pesados e difíceis, a gente precisa ter a fé no futuro e acreditar que vai ser melhor. Né? É isso aí. Sempre a fé move, é que nem aquela frase, a fé move montanhas, né? Mas a gente também tem que estar aberto para a fé. Se a gente não estiver aberto, não vai funcionar, né? Porque não adianta a gente ter a fé só por minutos, né? A gente tem que ter a fé. É que nem às vezes eu digo assim, até na semana passada eu falei para vocês assim, que às vezes eu fico assim, né? Naqueles dias assim de extrema irritação, né? Mas assim, eu tenho fé que a cada dia as coisas vão melhorar e que eu vou ter o discernimento de não ser tão estressada. Vou continuar então ali. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Gurias, nesse ponto aí, nesse trecho que é da Bíblia, né, eu até li lá no João, nessa parte, não sei se chamou a atenção isso de vocês, ali quando ele diz assim, ó, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Aí eu fico pensando assim, né, quando as pessoas dizem, em outras doutrinas falam, que Jesus voltará. Não é eu que estou falando que eu entendo, que eu entendi dali, é que ele não voltará. O que está acontecendo agora, o que aconteceu, que veio o livro dos Espíritos, veio pelo Espírito da verdade, é isso aí. O resto é com a gente. Não sei se vocês entendem de outra forma. Eu entendo dessa forma, assim, eu não acredito, assim, que a gente vai presenciar Jesus na Terra como ele veio, né? Mas eu acho, assim, ó, que a gente, que o coração, que a forma como a gente vive, aquilo que eu li, aquilo que a gente acabou de ler no Jesus no Lar, aquilo que a gente acabou de ler aqui, eu acho que é o que vai fazer a gente ver realmente que a volta de Jesus é a volta, acho que no coração, na vida da gente, sabe, na transformação. Né, tipo, sem fé, amor e caridade, não há salvação, né? E é uma luta todo dia para a gente viver isso, né? Todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus, todo dia a gente tem que alimentar essa fé, alimentar o nosso coração para a gente conseguir seguir firme, né? Porque o mundo está aí, né? E é muito fácil a gente se indignar, se revoltar, né? E perder isso, né? E a gente assim, é o tempo todo, né, Gurias? A gente é o tempo todo luz e escuridão. A gente não consegue ser. Que bom quando a gente consegue ser só a luz, mas não é, né? Não tem. É difícil isso aí. É bem difícil, amiga. Mas eu também não acredito, assim, que a gente vá presenciar a vinda dele de novo. Porque isso já aconteceu. Então, agora também eu acho, assim, que é o individual de cada tempo de cada um, de caminhar com Jesus e ter a companhia dele e se absorver das bondades dele também, né? Assim. Ele já deixou os ensinamentos, né, que está na Bíblia, que está aqui no Evangelho, que está nos outros livros, ele já deixou o ensinamento, né, que ele só reforçou aquilo que o Pai, que é Deus, né, já havia feito, né,
Ele só veio para reforçar e para mostrar claramente, né? Então, eu acho que, não sei, pode ser que aconteça. Eu acho que todo dia nasce alguém muito espiritualizado, que é a pessoa que é o que ele diz, né? Que todo dia nasce alguém muito bom, com luz, que é para nos orientar, que é para nos lembrar, né? E nos ensinar. Eu acho que sempre vai ter alguém assim. Se a gente souber aproveitar, a gente sempre vai encontrar, né? Posso continuar? Pode continuar. Queria falar, Karen? Não, eu que queria... no meu aqui, tá muito claro o que a Rô falou, o que tu falou também. Se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Ou seja, bem vai que ele, realmente eu também concordo que ele não vai, esse Consolador que está eternamente com a gente é a gente mesmo, nossos mentores, nossos anjos espirituais, né, o nosso ser, né, o nosso amor, a nossa caridade em fazer o bem, né, que eu acho que é por aí. Então, concordo com a Rô, concordo com a Patrícia e com a Marga também. Então, ele será o Espírito da Verdade a quem o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Então, claro, Jesus, a gente conhece Jesus pelo manto que ficou, a imagem dele, e será que realmente é assim, né? O Santo Sudário, será que realmente Jesus era assim? Mas que a gente tem os nossos protetores, né? Os nossos anjos amados, que vem, é como a Patrícia. A Patrícia vem, ela intui e ela escreve. Pronto, simples assim. Quem é que está intuindo a Patrícia? O anjo protetor dela, né? O espírito de luz. Acho, né? Meu pensamento. Acho que é por aí. Eu acho que o Consolador eu ainda tenho que o Consolador é a doutrina espírita que veio para consolar, porque tem todas as respostas. Até eu vi uma postagem em algum lugar, alguma coisa que diz assim, que a doutrina, o livro dos Espíritos, ele responde todas as dúvidas e não deixa ninguém com dúvida nenhuma, com nenhuma dúvida. E aí a reforma tem que ser dentro da nós, né? O entendimento tem que ser dentro da gente. Tu tem que estar pronto para ler aquilo ali e entender. Até esses dias não foi, acho que quinta-feira, né, Karen? Quinta ou sexta, nós estávamos conversando com uma pessoa, acho que foi sexta. E não vamos citar nomes, né? Porque foi sexta, nós estávamos falando com uma pessoa, e aí nós estávamos comentando, perguntando algumas questões assim, depois que tu morre, o que acontece, tá? Mas aí fazendo questionamentos assim, mas sempre com muito respeito, né? E até porque a pessoa nos respeita também, assim. E aí, o que nos foi dito? Assim, que a pessoa morre. Karen, como é que foi, assim, porque tu que ficou mais tempo conversando? Que tu morre e aí acabou, como é que... Eu perguntei para ele como na religião que ele segue, como é a morte, né? Assim, em nenhum momento falei da minha, eu estava querendo mesmo aprender, porque eu quero aprender, porque assim, eu até peguei uma Bíblia agora, eu nunca li a Bíblia, nunca li nada, então agora eu quero começar a ler devagarinho. Então, como ele está muito, né, presente nisso, eu perguntei como é que é a morte, né? Como que é a morte? O que acontece com a morte? E aí ele disse, não, a pessoa morre, o corpo ficou ali e o espírito sobe. Tá, mas o espírito sobe e fica onde? Né? Fica vagando? O que acontece com o espírito? Ele fica ao lado de Deus. Tá, mas fica ao lado de Deus e é isso. E fica ao lado de Deus. Aí eu disse depois para a Paty, basicamente é o que a gente acredita, né? Só que para nós, e daí eu disse assim para ele, tá, e depois, tu acredita que Jesus vai retornar? Sim.
E aí, quando ele retornar, esses espíritos vão vir junto. Tu imagina a quantidade de espírito que vai vir, que já morreram, estão lá esperando do lado de Jesus. Assim, numa linguagem simples, né, gurias? Porque eu não sou entendedora, então eu falei bem na linguagem que eu realmente estava na minha cabeça, que nem a Paty disse, com todo respeito, mas da forma como eu estava conseguindo entender. Daí eu disse, então, daí tá todo mundo lá parado, né? E aí, daqui a pouco, Jesus volta, e aí vem todo mundo, e imagina, não vai ter espaço para todo mundo, né? Dele, não, uma nova vida, vai reviver. Eu disse, gente, mas é o que a gente acredita. Só que eles fazem de uma outra forma, um outro, sei lá, assim, eles não entendem na reencarnação como uma nova pessoa, e sim que vai, não sei se, ele não conseguiu me explicar direito se eu sou a Karen, morri, estou lá, né? Creio na palavra de Deus. Como é que ele disse a salvação, né? É que, na verdade, Jesus vem para perdoar os nossos pecados, porque é aquela coisa assim, nós vemos caras dormindo, esperando, mas como o Newton disse, tu já viu um morto dormindo? Não, então a gente está vivo, né? Se é isso que todas as outras doutrinas pregam, né? Tu vai estar dormindo, vai estar esperando, então tu está vivo. E aí foi que aí depois a Karen perguntou assim, tá, mas aí depois que todo mundo for salvo, não sei o quê, e o que acontece? O que a gente vai fazer? Aí quando aceitou Jesus, porque diz que a partir do momento que tu te batisma lá na água, faz aquela não sei como é o nome daquilo, uma cerimônia? Cerimônia. É uma cerimônia, tu tá salvo. E aí tu morre, tu vai no lugar que tem que ir. E depois tu volta quando Jesus ressurgir, mas eu não consigo entender assim da forma. Eu penso assim, ó, gurias. Eu acho assim, o renascimento que está lá em João, em alguma parte que eu não vou lembrar, que João batizava e que Jesus fala assim, que todo mundo tem que renascer, é o renascer espiritual, é o renascer da gente, entendeu? Tipo, os evangélicos acreditam que se batizou, tu é uma nova criatura, tu é uma nova pessoa, né? Tu se batizou, então tu deixou aquela vida para trás com pecados e coisas, e dali tu vai caminhar diferente, né? Então, nós que estamos aqui também aprendendo, estudando, a Karen que vai começar a ler a Bíblia e coisa arada, ela também está renascendo. É uma forma diferente, mas é um renascimento. É um começar de novo. É isso aí que eu acho que está na Bíblia, e é isso aí que a gente faz. Que em algum momento na vida da gente a gente pensa assim, não está errado, eu tenho que começar a fazer diferente, eu vou começar a agir diferente, né? Porque a gente tem que agir diferente. E talvez isso, mais ou menos. Uma situação que eu acho que é onde a gente quer chegar. Que assim, ó, depois que tu reencarnou no Espiritismo, tu reencarnou, até que foi o que eu li ali no livro do Gabriel, que foi o que eu passei para vocês depois. Que até o espírito que estava acompanhando ele, que ele disse assim, depois daqui eu vou para outro plano, eu vou morrer aqui e vou renascer, vou para outro plano, outra dimensão, vamos assim dizer, para nós leigos, né? Vou para outra dimensão. Ele também vai desencarnar naquele, vamos dizer assim, nessa esfera espiritual que ele está, para ir para outra mais elevada do que a nossa. Ele ficou aqui para ajudar o Gabriel e dali para frente ele vai seguir o caminho dele. Então, assim, ó, independente de quantas moradas do Pai que a gente vai evoluindo, certo? E aí foi nisso aí que a Karen parou, porque aí a resposta parou nisso, tá? E depois que tu é salvo, que Deus vê, que Jesus vê, não sei o quê, e o que acontece? Ah, não sei. Mas aí, assim, o nosso espírito vai ficar parado lá, entende isso? Foi aí que deu, um foi para cima e o outro ficou estagnado, tipo, ali na outra doutrina, o teu espírito ficou parado ali e aí tu não sabe mais o que tu vai fazer. E depois tu vai morar com Deus, tá? Mas tu vai morar com Deus, aí tu vai morar com Deus, tu vai fazer o quê? Tu vai ficar só vendo flores ou tu vai continuar ajudando no crescimento espiritual de outras almas, vamos dizer, de outros corpos, como eles dizem. Que morreu o teu corpo físico, morreu ali. Então, isso que essa era a dúvida que a gente tinha nesse sentido. Eu acredito que não há em nenhuma vida, nem aqui encarnado e nem desencarnado,
que não há crescimento. Toda vida há continuidade e tem que haver crescimento. Sempre vai ter pessoas que vai precisar uns dos outros e vai ter sempre aquele mais espiritualizado que vai ter que ensinar, né? Vai ter que ajudar, porque está na Bíblia que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, não importa a situação, né? Assim como nós, pais, não desamparamos nenhum filho, né? Então, eu acho que isso aí é certo. Não é, acho que ninguém fica lá, ó, parado, esperando, né, sei lá, o quê. Todo mundo vai continuar com uma missão. Não, eu vou continuar aqui. Ou estudando, ou ajudando a ensinar, e assim é a evolução. Que nem nós aqui, né? A gente nunca para, né? Você ia falar, Karen? Sim, não, que eu disse que eu usei até o meu exemplo, né? De que, assim, a pessoa que fez, né, aquilo com os guris. Para mim, não tem informação para uma pessoa assim nessa vida, mas ele fez aquilo por algum motivo. Os meninos precisavam passar por aquilo por algum motivo e em algum momento essa conta vai fechar. Só que pelo que ele me explicou, não. A pessoa ali simplesmente fez o que fez e não tem salvação para ele, entende? Então, é uma coisa muito estranha para mim, simplesmente a pessoa fazer o que fez e é isso? Não, eles terão sim a pena deles, tanto a pena aqui na Terra quanto a pena lá vão ter, assim como a pessoa que também causou, porque não está na Bíblia isso, ninguém pode causar, entendeu? Foi um acontecimento, foi porque tinha que ser assim, foi, mas ele vai ter o julgo dele, por mais que, como está aqui, o julgo seja suave, né? Mas vai ter. Então, vamos lá, vamos continuar então, gurias. Tá, aí agora no ponto 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, advertiu Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo a causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhes a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinado, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim,
o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E aí, guris? Pois é, eu até marquei aqui, a fé inabalável no futuro. Mas aí tá, ali o Espiritismo traz, né, o que a gente sabe, o porquê que a gente, da onde vem, da onde a gente vai, para onde a gente vai, o que que tem que fazer, por que causou aquelas coisas que a gente está passando agora, o porquê, né? E aí eu pergunto assim, quer dizer, pergunta não, isso a gente só sabe quando a gente desencarnar, porque agora a gente não sabe de nada. A gente não tem esse conhecimento, porque é nos dado o véu do esquecimento, né? E aí a gente tem assim, ó, eu às vezes eu vejo as nossas encarnações, né, pelas que a gente já passou, como se sendo a gente tá assim, ó, a gente tá tateando, e vamos tatear para ver se é esse caminho certo que eu tenho que fazer. E aí eu penso assim, ó, todas as coisas que a gente passa pela vida, eu começo a ter essas percepções, assim, não a ter percepções, eu começo a observar as coisas que eu já passei em toda a minha vida e que venho passando, que eu preciso ter mais compreensão, eu preciso ter mais calma, eu preciso, né, não ter um pouco mais de paciência. E, então, isso a gente vai tateando nas existências da gente, porque é bem o que eu disse, a gente só vai saber ali o que ele falou, a gente só vai saber quando a gente realmente desencarnar, né? E nem de tudo a gente vai saber também, né? Uma coisa que agora, juntando com a conversa que vocês estavam falando, né, da pessoa que estava conversando com vocês, da outra religião, uma coisa que eu noto, assim, que o Espiritismo, ele parece que nos abre outros, digamos, olhos para, tipo, outros caminhos que talvez as outras religiões têm mais dificuldade de entender. Tipo, dos planos, tu entendeu? Porque parece que para essa religião, o espírito chega só até um plano onde ele fica estagnado. Sim. Tipo, parece que o espírito para eles não têm uma evolução, tu entendeu? Que podem ir para outros mundos, digamos assim. É que na verdade é o que eu penso já assim. Já para nós, para o espiritismo, isso já fica mais claro. É como se tu tivesse, como se tu fosse perdoado de todos os teus pecados e tu não precisa evoluir mais. Ponto. É isso que eu entendo que eles entendem, né? Isso. Né? Mas na verdade não, né? A gente tem que estar em constante movimento. E o que eu já ouvi de outras pessoas, de outras religiões, é que tu morre e o teu espírito fica dormindo. Dormindo, a cada pessoa que nasce, a cada bebê que nasce, é um novo espírito. Então, aquele espírito morreu, eu já ouvi. Aquele espírito morreu, fica dormindo até o juízo final, digamos assim, e a cada bebê que nasce é um novo espírito. E agora? É que, na verdade, assim, se tu parar para pensar, assim, a maioria das religiões, o que eu tenho até postado muito, veio no TikTok para mim, e aí eu posto lá no Instagram, que aquelas mensagens da Maiara, é Maiara? Não. Como é que é o nome dela? Agora eu esqueci. Me deu um branco. Maíra, agora. Maíra, lá de Brasília. E ela fala muito sobre isso, né? Ela fala sobre os preto velho, ela fala sobre, né, a Umbanda, ela fala com muito respeito. E aí eu digo assim, eu penso assim, todas as religiões, todas as doutrinas, elas vão parar no mesmo caminho. Só que isso é uma coisa que essa pessoa que nós conhecemos,
como é que ele disse? Ele disse assim: o problema das pessoas é brigar pelas religiões. Isso é uma frase muito bonita. Ele disse assim: ó, é a religiosidade que atrapalha o ser humano. E ele não está errado. Porque um quer saber mais que o outro, porque um acha que a sua religião é melhor que a outra, e não é. Na verdade, todas elas, se vocês observarem, se vocês conversarem com o católico, com o evangélico, da Umbanda, não sei o que, o hinduísmo, não é hinduísmo, como é que é o nome da religião que é o budismo? Eu falei hinduísmo, budismo. Elas vão parar tudo no mesmo lugar. E a maioria é amor, caridade, fé. Essas 3 palavras, elas estão sempre ligadas em todas as religiões e doutrinas, pelo menos que eu vejo, e das pessoas que eu conheço que falam sobre isso. Bom, se todo mundo está falando da mesma coisa, independente de achar que uns estão mais certos, que estão errados, não sei o quê, tem alguma coisa errada aí. Alguém não está percebendo alguma coisa. É verdade. E esse rapaz, eu gosto muito de conversar com ele, porque às vezes ele me tira muitas dúvidas sobre a Bíblia, e é muito bom. É muito bom nas nossas conversas. Pelo menos uma vez por semana, de noite, a gente conversa sobre isso. É que a Bíblia, na verdade, é interpretada pelo homem, né? O homem a lê, e aí em outras religiões, cada um interpreta da sua forma, né? Sim. Mas realmente o amor está em todas. O amor e a fé está em todas. Né? Mas Todas aí cada seguem o um. mesmo destino, Jesus Sim. e Deus. Só que uns acham que é uma coisa, outros acham que é outra, enfim, né? Então vamos lá, então vamos continuar. Alguém quer ler a Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade? Posso ler? Tá. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazendo-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, escutai. O Espiritismo, como fez antigamente, a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina o imutável, verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro reuniu os feixes, o bem esparso no seio da humanidade e disse: vindo a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte. Vós socorreis simultaneamente o que se faz ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a chamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Sendo a vida a prova buscada e durante o qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedo. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a demência divina vos coloca nas mãos. Que a clemência. Que a clemência divina, isso, vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de entender, não socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos serão reveladas.
Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos entre o primeiro ensinamento, intuí-vos entre o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que neles se enraizam. Eis que do além-túmulo e julgareis a nada. Vozes vos clamam, irmãos, nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Algum comentário? Venho intuir. Ou continua? Alguém quer comentar alguma coisa ou continua? Continua? Pode ir, Marguinha. Pode ir, Marguinha. Venho intuir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, portanto, a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai na vida seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e nos vossos suores e miséria formando tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mal desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Intuí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, mas também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis por quanto se acham sujeitos. A prova mais perigosa do que os vossos. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte, viva no amor, e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artifícios da vossa imoralidade. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Gente, isso aqui é muito intenso, né? Nossa, muito mesmo. Muito. E é uma coisa, parece que assim, ó, quando eu li hoje de tarde, a impressão que, tipo assim, ó, parece que aí, vai, abre a cabeça aí, abre a cabeça aí, entende o que eu tô falando? É mais ou menos por aí. Eu bem para vocês não tem assim a gente muito que comentar, é tu ler e compreender e aceitar, né? Não tem. Acho que todo mundo É só um caminho, né? e acho que todo mundo se dá conta de quem escreve isso, né? De quem escreveu isso, né? Uhum. Acho que é bem claro quem escreveu isso. Mas pode continuar, Marguinha. Tá. Então, agora lá no 7. Isso. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vós achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação,
pois que o mundo é impotente para dá-los. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam as vossas almas doloridas e a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho, bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós. Por que me chamastes? O Espírito da Verdade, Bordeaux, acho que é, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos, porque isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito da Verdade, Árvore, 1863. Daí, gurias. E aí, Algum meninas? comentário? E aqui a gente já vai para outro Isso, aí a gente. capítulo. Aí o capítulo, esse 7, a gente vai semana que vem. Uhum. Comentários, meninas? Eu não. Ideia? Eu só vou comentar ali a parte que ele diz amai e orai. Porque quando a gente faz, eu acho, lá do fundo do nosso coração, como tá aqui, né? Eu falo por mim. Eu me sinto em paz. Eu me sinto, às vezes, tipo, um alívio, uma paz de espírito. Claro que não, tipo, parece que eu tô falando que, tipo, das outras vezes eu não faço do fundo do meu coração, mas, tipo, parece que às vezes a gente tá, não digo estressada, mas a gente tá com um sentimento, um aperto no peito, assim, que às vezes acontece. Ou como eu sempre digo, às vezes a saudade, aquela saudade bate, né? E daí eu, tipo, fecho os olhos, converso, faço aquela minha oração que vem, parece lá do fundo, e aquilo depois me dá uma paz de espírito, assim. E daí agora, aquela hora, eu lendo aqui, me veio isso na cabeça. É a oração, a fé e o amor, né, gurias? E assim, aqui fala muito sobre a gente rezar pelo próximo, fazer pelo próximo, né? Eu ainda tenho que melhorar, confesso que todo dia peço perdão a Deus, então eu tenho que melhorar, porque é muito ainda complicado rezar pelo inimigo. Às vezes, Concordo contigo. às vezes É bem. não é o nosso inimigo, né? Às vezes não é nem. Então, assim, ó, o próximo capítulo como é que é?
Bem-aventurados aquele que tem o coração puro. Então, meu coração ainda não é bem puro. Eu ainda sou muito Não, acho que pecador. de ninguém. Acho que de ninguém. Não é só o teu. Eu acho Meu que coração ainda é muito pecador. o nosso aqui, eu acho que pecador, não digo assim nem pecador, eu acho que não digo, sabe que é uma palavra que eu não gosto muito, é a palavra pecador. Eu acho que a gente não é evoluído ainda. E Então tá. Evoluída fica melhor. A gente está nessa caminhada. Exatamente. E assim, ó, Exatamente. o pecador, quando fala pecador, para mim parece que é uma palavra tão pesada, assim, parece que não sei, parece que a gente não vai ter solução, né? E na verdade não, a gente tem solução. Esses dias eu fiz, agora falando em prece pelo próximo, esses dias eu fiz uma prece. A Lívia tinha dormido cedo, e aí eu me deitei lá no quarto e botei uma musiquinha. E aí fui fazer uma prece. Aí fiz prece, né, por todos nós, fiz prece pela minha casa, né, para que eu tivesse discernimento das coisas. Fiz prece pelos hospitais, pelos presídios, pelo manicômio, por todas as pessoas que estivessem precisando se regularizar, assim, como é diferente. Como é diferente quando a gente faz uma prece pelo outro, a gente se sente diferente. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, né, gurias? Não é isso, porque cada um tem seu momento. E eu, assim, vou dizer uma coisa para vocês, não é todas as noites que eu faço, porque eu mais faço conversas do que prece mesmo. Mas, assim, foi tão engraçado que aí depois eu fiz uma conversa com o Mano, né? Eu conversei com ele, falei, né, dos meus sentimentos, que eu queria que ele, cada vez mais, que eu estava muito orgulhosa dele, não sei o que, eu só sei que eu simplesmente apaguei. Eu não vi mais, eu só me acordei no outro dia. E aí eu penso assim, né? Sabe-se lá para onde a gente vai, né? Mas que faz bem, sim, a gente rezar por aquele que a gente não conhece, desejar o bem daquele que a gente não conhece, né? Mesmo que assim, eu me lembro que quando eu fui fazer a prece, eu fiz a prece pelos que levasse a luz, né? Até os presídios, né? E eu fico pensando assim, né, como é que a gente pode rezar, né, por alguém que comete um crime, que alguém que comete alguma falha, alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo, assim, quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu? Porque... Mas isso está lá na prece de Caritas, que eu acho que eu ia fazer ela hoje, mas eu não achei ela, vou ter que achar ela. Então, mas eu vou achá-la para ti, nós vamos fazer. Que a prece de Caritas, ela é simplesmente lindíssima. Eu queria fazer ela hoje, mas eu não achei ela. Eu tenho ela ali escrita, né? Mas eu não achei ela. Deixa eu ver aqui. Vou ter que fazer ela. Aí esses tempos eu fiz para a mãe, ela gosta muito, ela ama essa prece de Caritas, ela é muito bonita. Ela, assim, ela envolve tudo, né? Tudo. Depois a oração do Pai Nosso é a oração mais completa que tem, né? Ela abrange tudo, né? Bom, são 21h26. Alguém tem mais algum comentário? Eu queria só falar, já que já é 21h26, eu vou comentar para vocês que eu li desse livro aqui, ó. Que foi, eu tava lendo no finalzinho dele. Deixa eu ver aqui que eu não tô enxergando vocês. Onde é que vocês estão? Ai, meu Deus, perdi. Então aqui. Tava lendo, eu terminei de ler esse livro, né? Mas igual eu vou ler de novo. E aí, uma coisa bem interessante que ele tem lá no capítulo, qual é o capítulo? Deixa eu ver. Capítulo 28, que é Emmanuel e André Luiz. Eles falam muito sobre a literatura. E aí tem 2 livros, porque aí o Dimas fala sobre os livros do André Luiz, né? Que ele diz assim que os livros do André Luiz são muito, muito esclarecedores, e realmente são. Quer dizer, são não, né? Eu li o primeiro no Nosso Lar, o resto eu não li, eu tô dizendo porque eu tô confiando no que ele tá dizendo, né? Mas tem 2 livros aqui que ele comentou, que o Dimas comentou, que diz assim, na verdade foi o Gabriel que falou. Como a gente tem uns minutinhos, eu vou ler um pedacinho para vocês, que diz assim, o Gabriel fala com o Dimas, né? Dimas, já constatamos várias vezes que obras de André Luiz, como Evolução em 2 Mundos, Mecanismo da Mediunidade, são pouco estudados na Casas Espíritas. Será que as pessoas acham que esses temas pouco apropriados? Aí o Dimas responde para ele.
Não, Gabriel. O que acontece é que em muitas casas não há tarefeiros preparados para instruir as lições profundas contidas nessas obras, preferindo assim livros mais simples, pois acham difíceis as interpretações dos pensamentos originais e largam mão. Se esses 2 livros não fossem importantes, certamente o Alto não os teria enviado. Nele encontramos respostas profundas que estão contidas na doutrina. Quem estuda e entende essas 2 obras terá em suas mãos um manancial bendito e inesgotável de informações que destroem qualquer ideia materialista ou egoísta, pois coloca o homem em seu devido lugar na escala da evolução. O que acontece é que o que acontece é que, por pouco entenderem de biologia e física, os dirigentes preferem não estudá-los, considerando-os muito eruditos. Chico é a usina de captação, Emanuel é o controle de trabalho e o André Luiz o divulgador da eternidade. Esses ícones do além fazem muitos adeptos. São educadores da razão, fomentadores da paz, instrutores do progresso. As palavras deles, anotadas em seus livros, guardam um futuro muito feliz, em que o progresso caminha de asas equilibradas entre o intelectual e a moral, seguindo cada vez mais veloz. Então, assim, eu me propus, né, que depois de ler os livros do Gabriel e ou ler ao mesmo tempo, vou começar a ler todas as obras do André Luiz, porque acho que são importantes. E esses 2 livros aqui, mesmo que a gente não entenda de biologia ou alguma coisa, acho que seria interessante a gente ler uma hora. Depois, talvez, se a gente parar de ler, terminar de ler o Evangelho, a gente podia seguir numa sequência de um livro. Pra gente, seria ótimo. né? Porque seria de fácil entendimento. Até porque eu acho que assim, a gente pode até fazer alguma coisa nesse sentido também, se uma hora vocês quiserem. A gente pode fazer, tipo, uma semana a gente faz o Evangelho. Na outra, a gente lê um livro, até para ir diversificando, para a gente poder ter um entendimento melhor também. Porque a gente pode começar com o livro do André Luiz, pode começar com o livro do Gabriel, daquilo que vocês acharem melhor, a gente pode definir. Porque aí eu acho que fica assim mais variado. Até para as pessoas, depois que a gente for botar lá no canal, para a gente ter mais tema. Mais coisas, além de ter o Evangelho, além de ter uma literatura diferenciada para a gente comentar, para a gente ler e comentar, e depois mais as nossas entrevistas. Boa. Boa ideia. Aí a gente podia definir, né? O Gris está vindo tudo agora, tá? A gente podia definir um livro, né? Quem sabe, da gente ler qual que vocês querem ler dentro da literatura, e a gente podia que ficasse fácil para todo mundo. Porque eu acho que assim, todas tanto até a da Patrícia também é de fácil entendimento. Ou aquilo que vocês quiserem, a gente pode ler. Ou a gente pode botar num sorteio e ver o que vai sair, que o acaso não existe, é aquilo que tinha que sair. Muito bem. Isso aí. Tá. Foto. Não esquece da foto. Deixa eu botar a foto. Aí, deixa eu me arrumar. Vamos fazer a foto. Eu já fiz uma ali, mas aí vamos fazer outra. Vamos fazer uma foto. Deu todo mundo sorrindo? Sim. Deu. Pronto. Então, quem vai fazer a prece? Não é a prece de Caritas? É verdade, a prece de Caritas, isso mesmo. Olha só, eu já tô bem doida. Tá, então eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar só o vídeo. Vocês me escutam direitinho? Só digam que sim, porque eu não... Tá. Sim. Então, Sim. a pedido da Dona Rô, vamos fazer a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Amém. Que assim seja. É linda essa prece, né, meninas? É maravilhosa. Ela é lindíssima, Eu gosto lindíssima. muito dela. Lindíssima Aquele- mesmo. Pai Nosso também é diferenciado da que a M7 fala também, aquele ali assim, Sim. maravilhoso. É. Deixa eu só parar de gravar aqui, peraí, só um minutinho, parar a gravação. Hoje não falamos isso aqui, deixa eu ver, confira.